Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Hoje eu gostaria de ler um pouquinho sobre Romanos, né? Então eu vou começar aqui lendo o capítulo 1, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, de antemão por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com o poder de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, né? Então ele faz já mais uma aqui falando sobre Jesus, né? Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, o qual todos já conhecem, né? E cativou os corações a ele. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. O que é ser santo? Ser santo é ser separado, né? Uma pessoa que está separada ali. Ser santidade, às vezes as pessoas denominam a santidade como algo divino, mas é você ser uma pessoa separada, uma pessoa diferente. A vocês graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração. Coração pregando o Evangelho de seu Filho é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-lo. Isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Por isso estou disposto a pregar o evangelho a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, mas uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo ele começa, né, falando sobre a justiça de Deus, a justiça divina, o poder de Deus, né, que não se vergonha do evangelho, porque é um poder de transformação, é um poder que restaura a vida do ser humano e ajuda a pessoa a chegar em algum lugar, né? A fé ajuda muito. E quando a gente fala sobre fé, quando a gente fala sobre escritura, a gente não está falando de religião, né? Independente de religião que você faça parte, mas é aquilo que estava escrito, aquilo que foi para aquele povo. E essa carta, Paulo fez aos romanos da época. E hoje a gente olha para ela com entendimento de entender como foi aquela história, como foi que aconteceu, né? Como foi a missão de Paulo em levar este evangelho que hoje a graça está aberta a todos, né? Não é mais aquela luta, aquela guerra, aquela perseguição. Então as pessoas hoje não são tão perseguidas. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam a graça, mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo: se sábios tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas
segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpede e de réptil. Por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram sua relação sexual naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte, injustiça, maldade e ganância. E depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedeceram a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora comece o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que praticam. Então Paulo vem com todo o ensinamento, sobre como viviam os romanos e advertindo eles sobre coisas que Deus não castigava ninguém, mas entregava as coisas que são erradas ali, que vai prejudicar aquela pessoa. Então Deus, ele não é um tirano, como muitas pessoas desejam, mas ele entrega, é como um filho ali, que você deixa ele ali, ele bota a mão na tomada, você diz, não bote a mão na tomada, não bote. E daqui a pouco você deixa, porque vai ser a única forma de ele tirar a mão da tomada. Quando a gente vê a história do filho pródigo, a mesma coisa. O filho diz, quero tudo que eu tenho, vou embora. O pai não impede dele fazer. Deus não vai impedir de você cometer situações difíceis, mas você cometendo, com certeza, virá as consequências. Então este foi o primeiro capítulo do livro de Romanos, que foi, entenda, quando a gente lê Romanos, a gente está lendo uma carta que foi escrita para os romanos, mas que, com entendimento, a gente pode tirar algumas lições. Nem toda lição ela é para que a gente venha pegar ali e botar como prática, porque se você ler a história, guardar o sábado, você não vai guardar o sábado hoje, que você não consegue. Como é que você diga, eu guardo o sábado? Beleza, mas era toda a nação que guardava, entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente vai aprender a lidar com isso. Valeu? Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei, compartilhar, e até a próxima leitura. Valeu!